Olá, hoje será apresentado um trabalho intitulado de A Invisibilidade do Racismo contra Policiais Negros e somos alunos da SENEC Portal, Centro Educacional Cinencista, professor Felipe Thiago Gomes. Eu me chamo Raika Tereza Lima Xavier, curso oitavo ano e temos como orientadora do nosso projeto a professora de História, Michele Lima da Silva. Me chamo Milena Figueiredo Castro, sou do oitavo ano e vim introduzir aqui o racismo para vocês. Afinal, o que é o racismo? De que maneira esse crime pode ocorrer? O racismo é o preconceito e a discriminação direcionados a pessoas que possuem uma raça ou etnia diferente, podendo aí ocorrer de três maneiras. Quando há crime de ódio, trata-se de situações em que pessoas são difamadas, violentadas ou têm algum tipo de serviço ou lugar negado por conta de sua cor ou origem étnica. O racismo institucional é uma maneira menos evidente, menos direta, que ocorre por meios institucionais, mas não explicitamente. O racismo estrutural é menos perceptível ainda, porque está cristalizado na cultura de um povo, então às vezes nem parece racismo. A gente teve como objetivo no nosso projeto analisar casos de racismo contra policiais negros, demonstrar a ocorrência do racismo institucional e dar visibilidade a casos de mortes de policiais negros esquecidos pela mídia. A metodologia usada no nosso projeto foi a coleta de dados estatísticos, a pesquisa bibliográfica e o estudo de casos. Em pesquisas resultamos que policiais pretos jovens morrem e não ganham a visibilidade necessária de como se fosse uma pessoa branca. Ou, enfim, segundo dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro, referentes a 2015 a 2019, aponta que os negros são 35% dos policiais, mas correspondem a 65% dos policiais assassinados. Policiais de pretos, né, que na maioria das vezes eram crianças que tinham um sonho de entrar na polícia para fazer diferente do que é acostumado a ver na comunidade, e quando chegam lá, são submetidos a cargos de baixo escalão por exatamente o racismo dentro da corporação. É isso. E esses jovens morrem e não ganham a visibilidade necessária da mídia. A mídia não cai em peso. É como se a vida deles não importasse, entendeu? Além deles serem pretos, eles são policiais, ainda é um peso ainda maior para que ninguém caia em cima, sabe? Para ter justiça realmente. E aí, vou falar um pouco para vocês a seguir sobre alguns casos, né? De exemplos que a gente, nas nossas pesquisas, a gente resultou nesses casos que, como eu já disse, não ganham a visibilidade necessária. Um dos casos de policiais que foram mortos, policiais pretos que foram mortos e não ganharam a visibilidade necessária, tem entre eles o caso Leandro do Patrocínio, né? Era um soldado da Polícia Militar, se chamava Leandro Martins do Patrocínio, ele tinha 30 anos, era casado e deixou uma filha. Ele foi sequestrado, torturado e morto após descobrirem que ele era policial no baile funk em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Um cara que tinha uma carreira brilhante pela frente, já tinha uma carreira na Polícia Militar e foi morto. E a maioria da mídia não entrou, não foi um caso que ganhou peso na mídia, enfim, só mais uma realidade, né? Outro caso rumoroso foi o caso da Cabo Juliane dos Santos, né? Ela foi morta na favela de Paraisópolis, tinha 27 anos, era mulher, negra e periférica. Ela
foi morto em agosto de 2018 por integrantes de uma facção, né, chamada PCC, Primeiro Comando da capital. E após ela se identificar como um PM num bar, porque ocorreu que um celular foi roubado, e daí para ajudar ela se identificou como PM, e daí foram lá para os traficantes, né, e falaram que tinham uma PM no morro, e daí sequestraram ela e mataram a cabo Juliane dos Santos, que também é um caso muito parecido com o caso do Leandro do Patrocínio, né? E, como eu disse, é uma infeliz realidade e foi mais uma vítima. Agora eu vou apresentar para vocês um caso de racismo na polícia. Um tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo foi atacado durante uma conferência na USP. O mesmo fazia uma palestra sobre o racismo dentro da companhia e o que ele sofria. E, enquanto isso, pelo compartilhamento de tela da reunião, foi proferida essas palavras de baixo escalão para o mesmo. O tenente-coronel Evanilson de Souza tem 50 anos e comanda o 11º Batalhão da PM em São Paulo. Ele participa também do Grupo Revisor de Direitos Humanos na Corporação, né, do Manual de Direitos Humanos da Corporação. E uma entrevista em 2020, ele fala um pouco da sua experiência nessa revisão dos direitos humanos. De acordo com ele, o atual manual, né, já revisado, tem como intuito contribuir com a desconstrução do racismo estrutural. E a ideia dessa atualização do manual é um meio de conscientização sobre o racismo, né, no dia a dia e também nas ruas, né, que se encontra presente, todo mundo sabe. No nosso projeto, abrangemos o tema racismo contra policiais negros. A partir de nossas pesquisas, identificamos que o racismo estende-se no meio corporativo na polícia militar e não é dada a visibilidade necessária nos meios de comunicação. Casos como o do soldado Leandro do Patrocínio, da cabo Juliane dos Santos e do tenente-coronel Evanilson de Souza são exemplos disso. Constatamos também que 35 dos policiais são negros e correspondem a 65 dos policiais assassinados. E para finalizar a nossa apresentação, a gente separou algumas frases do tenente-coronel Evanilson de Souza, que está separado no slide intitulado de A Luta Continua. Já é uma frase dele, né, que é uma frase que ele fala na entrevista que ele tem depois do ocorrido, depois dos ataques que ele sofreu, que foram proferidos a ele lá na ONU. E é isso. E, por último, tem as nossas referências aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. E só lembrando uma coisa, racismo é crime. Ele mata e invisibiliza existências. Diga não ao racismo e não precisa ser preto para lutar contra o racismo. É isso. Obrigada.